Vai conversando um pouquinho. Você quer que eu fique ali para assessoria? Bom, não sei se já foi a prece, mas eu acredito que a organização já deva ter feito. Então, vamos começar a nossa reflexão. Espero que todos estejam ouvindo tranquilamente. Qualquer coisa, dá um alô. Que a espiritualidade amiga nos ampare, nos ilumine, fortaleça os nossos pensamentos, para que possamos aproveitar o máximo, né, esse nosso momento de conexão com a espiritualidade maior. Então, a nossa temática dessa noite é acerca de acreditar ou ter fé. Então, vamos nos questionar, né? Acreditar ou ter fé são termos que dizem a mesma coisa? A gente consegue responder isso com tranquilidade? Nos inquieta, nos traz tranquilidade pensar nesses aspectos? Então, a partir desses questionamentos, vamos tentar nos conhecer e traçar uma linha de raciocínio que colabore com a nossa existência, com os momentos, né, que a gente tem que trilhar na espiritualidade. Então, Deus e fé são elementos assim intrínsecos à inteligência humana, né? Aos seres inteligentes da natureza. Então, fomos criados simples e ignorantes e trazemos conosco os indícios, né? Do que é dessa divindade que fazemos parte. Então, sempre buscamos conhecimentos acerca dessa verdade que nos esclarecesse. Então, à medida que vamos evoluindo, né, fomos criados espíritos simples, ignorantes, e vamos sutilizando a nossa inteligência, ou nos nossos corpos espirituais, para nos aproximar dos seres mais elevados, né? E aí, à medida que nos aproximamos dessa elevação, vamos compreendendo Deus e compreendendo todos os seus trâmites, as suas leis. Então, a fé, né, é uma centelha divina que está dentro da gente. Mas como é que a gente descobre isso? Como é que a gente compreende isso? Então, a gente pode pensar no processo histórico, evolutivo, né? Então, a gente recebe vários espíritos do alto escalão, conhecedores, né? Espíritos que já galgaram os degraus mais altos, os espíritos puros. Um deles, Jesus, né? O mais elevado que a gente já recebeu. E vamos traçando esses conhecimentos, vamos nos aproximando da verdade. Então, hoje a gente já tem ideias mais claras do que é Deus, mas essa ideia ela vai sendo refinada, né? Lá desde os primórdios, nos primórdios, quando ainda éramos muito primitivos. Aí viemos construindo essa ideia de Deus mais refinada, mais próxima da verdade, e aí essa ideia do Deus único que foi consolidada com Moisés, o povo hebreu. Só um contexto histórico para a gente se situar, né? Só que lá com o povo hebreu, com Moisés, a ideia de Deus era um Deus punitivo, né? Um Deus olho por olho, dente por dente, que tinha regras muito rígidas, que determinava a fé, as crenças. Depois, temos também esclarecimentos anteriores a Moisés, que deu uma ultrapassada com Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. Então, Sócrates começou a questionar o quanto de conhecimento a gente tinha, se nós somos realmente, se nós tínhamos realmente a sabedoria. Então, através do questionamento, ele ia levando as pessoas a refletirem sobre essa existência intelectual no mundo, né? Depois temos Jesus, que traz uma revolução, um pensamento revolucionário acerca do que é Deus. Então, aquele Deus punitivo, aquele Deus que segregava, aquele Deus que castigava, é
transformado, né, com esse novo conhecimento que Jesus nos traz, num Deus amoroso, num Deus onipotente, num Deus que perdoa, que dá outras oportunidades. E aí Jesus traz esse marco, e o maior ensinamento que Jesus nos traz é a questão da espiritualidade, da imortalidade, né? Então, o maior aprendizado que temos com Jesus é da nossa imortalidade. Então, essa fé cega, né, que foi massa de manobra e ainda é uma forma de manobra da humanidade, ainda algumas coisas ainda perpetuam, vem sendo questionada à medida que a gente vai se aproximando da verdade. Então, quando a gente vai conhecendo, vai tendo a ideia exata de Deus, a gente vai aprimorando esse nosso conhecimento, esse nosso raciocínio. Vamos nos aproximando da nossa divindade. E aí a gente deixa de ser prisioneiro, né, dessas questões. Então, para a gente refletir sobre isso, vamos pensar, né, na postura de Kardec. Kardec, o codificador da doutrina espírita, que recebeu a missão, né, de trazer para a gente os conhecimentos que nos foram legados, que nos traz hoje esse momento de reflexão mais aproximada do que somos, da nossa trajetória existencial. Então, o trabalho de Kardec é um trabalho muito importante, feito com bases assim seguras, científicas. Kardec observou a presença dos espíritos e viu que tinha uma inteligência por trás de tudo aquilo. E aí, através dos questionamentos, ele foi questionando, perguntando, trazendo, compilando todas essas respostas, confrontando, usando um método científico que depois resultou na codificação, né, o Pentateuco, que a codificação do Espiritismo, que aí já nos traz esclarecimentos mais próximos, embora a gente ainda não compreenda totalmente, porque estamos ainda inebriados nessa existência, né, do corpo corporal e ainda com o espírito ainda muito grosseiro, não temos nem vocabulário, né, para dizer e para entender toda esse conhecimento que vem através do kardecismo, através do espiritismo. Então, acreditar, considerar como verdadeiro, aceitar, admitir, dar crédito a, ser fiador de alguém, conferir poder ou autoridade a alguém para se fazer representar, credenciar, considerar possível, ter fé, crer. Aí a gente pensa, então tá. Então, acreditar algo, alguém ou alguma coisa. Mas como é que a gente acredita, né? Por que acreditamos em alguma coisa e em outras não? Então, a gente pensa nas existências corporais que já vai nos consolidando a individualidade que temos hoje. Mas a nossa individualidade, ela não é só das vidas pregressas. Ela tem também questões construídas nesta vida presente, né? Então, primeiro contato que nós temos, a nossa família. Então, trazemos crenças desse núcleo, né? Que ficam arraigadas, então, que a gente cresce e vai levando. Por exemplo, quando a gente era criança, os adultos diziam, né? Desvira o sapato, porque se o sapato ficar virado, a mãe morre. Quer dizer, era um artifício de contenção, mas que se a gente se olhar na vida adulta, a gente desvira o sapato e não sabe nem exatamente por quê, mas a gente tem essa preocupação, tem essa inquietação de virar o sapato, de deixar, né, para ficar tranquilo. E aí são culturas que vão se perpetuando se a gente não tem a capacidade de questionar. Então, depois a gente vai para a escola, tem os amigos e vamos conhecendo os outros, ampliando o nosso grupo de convivência, né, no trabalho, e cada grupo desse, cada convivência, cada interação com os nossos pares, a gente vai absorvendo alguma coisa e construindo alguma crença dentro de nós, na nossa individualidade, né. Por exemplo, a gente pode pensar, até muito pouco tempo,
fumar era uma questão de status, né? A mídia pregava a superioridade, então as pessoas fumando, e aquilo era bonito, né? E aí todo jovem queria fumar para ter aquele poder que era inspirado pela mídia. E aí passou um tempo, e aí isso tudo caiu por terra. A ciência comprovou que é uma atitude degradadora do corpo físico, né? E nós, como espíritas, levamos isso ainda para além, tem ainda as marcas no nosso corpo espiritual. E hoje fumar já não é mais bem quisto, né? Bem visto. Já não é mais uma questão de poder. Então, quando a gente vê alguém que fuma, a gente já fica meio assim, né? Sai de perto e tal. Então, é uma crença que caiu por terra, confrontando com a razão, sendo confrontada com a ciência, né? E não tomávamos manga com leite e a gente nem questionava, porque não é bom, a gente não toma. Só que na maioridade, isso tem que ser questionado, tem que ser revisto. Quando eu penso nessa questão de credibilidade, né, de acreditar, eu sempre me lembro de uma situação, né, uma das viagens que eu fiz com as minhas crianças, e na hora de sair para arrumar as malas para partir de volta para casa, já era final da tarde, e aí os meus familiares que estavam junto começaram a questionar, não, vai pegar a estrada à noite, não vai fazer bem, e aí não, tenho que ir porque amanhã eu já quero trabalhar, né? E aí a pessoa começou a falar com a minha filha, né? Olha, não vai, é perigoso. Aí ela olhou e disse assim, não, a minha mãe está dirigindo. E aí essa ingenuidade de criança de confiar que é o que a gente tem que construir para poder alcançar a nossa fé, né? Então a criança, ela não tem pré-conceitos. Ela está com a cabeça ali limpa, pensando só no aqui e no agora. Então ela tinha a confiança plena de que eu era uma boa motorista, ia conduzi-la até em casa, mas não tinha o raciocínio, né, a preocupação de pensar que tem os perigos da estrada, à noite é mais escuro, estava garoando, a pista poderia estar escorregadia, tem outros motoristas invigilantes, podem estar bêbados, podem estar com carros com problema. Então, não tinha ainda esse refinamento de raciocínio, né, do adulto. E aí a gente pode pensar na fé como é esse acreditar mesmo, a confiança, né? E é essa confiança, essa fé que nós hoje, adultos, almejamos. Mas só que não pode ser uma fé cega, né? Então, acreditar, raciocinar, pensar sobre é o primeiro passo para a gente chegar nessa fé que a gente almeja, né? Que para a gente desenvolver esse entendimento das coisas divinas. Então, quando a gente é criança e a gente vai, né, construindo várias crenças, várias formas de comportamento que a gente repete na vida adulta, né? E aí a gente pode pensar nos filósofos, nos estudiosos que refletem, né, sobre esse comportamento humano, é muito interessante. E aí Nietzsche, entre eles, né, um dos filósofos que fala muito do comportamento humano, fala umas coisas interessantes, fala umas coisas que a gente pode aproveitar, fala outras que eu nem tanto, mas gosto bastante das coisas que ele escreve acerca da conduta social, né? Então, vamos pensar. Uma professora de filosofia dentro de uma sala de aula, uma sala bem tradicional, aluno todo organizado, todos olhando para frente. E aí ela está lá falando sobre essa filosofia, né, da sociologia da conduta humana. E aí ela está falando das massas, né? E aí ela diz assim, ó, que cor é essa pasta? Todos respondem olhando para a pasta, lógico, né? É verde. Pois vai entrar alguém, porque sempre chega alguém atrasado. E aí, quando eu perguntar que cor é essa pasta, todos dirão: esta pasta é vermelha. E aí ficou combinado. Então entra o amigo desavisado, né, atrasado, e aí ela começa a perguntar: você, do fulana, que cor é essa pasta? E a pessoa olha para a pasta e é vermelha.
E aí, que cor é essa pasta? Vermelha. E assim sucessivamente, questiona vários dos que estão lá na sala de aula. E aí olha para o menino que acabou de entrar, o jovem, né? E diz para ele: que cor é essa pasta? E aí ele olha para trás, para os amigos que responderam que a pasta era vermelha, olha para a professora segurando a pasta verde e afirma: é vermelha. E aí ela começa a explanação dela, né? Que aí existem dois tipos de pessoas: aquela que concorda com a maioria e aquela que averigua o que está acontecendo. E aí todos esses filósofos fazem uma defesa de que quando estamos na multidão, temos as morais herdadas, né? E aí a gente age com o instinto de rebanho, né? Alguns autores vão falar de comportamento de manada. Então, o grupo é influenciado, né? E aí, no meio dessa turba, a gente perde a responsabilidade da individualidade. E aí a gente pode usar como exemplo desse comportamento, né? Confrontado na coletividade, como a entrada de Jerusalém, de Jesus em Jerusalém. Todo o povo ovacionando Jesus, um momento de elevação, todos embevecidos com a presença dele, com seu magnetismo, e aí uma semana depois a gente vivencia a crucificação. Todo o povo na rua escolhendo um criminoso em vez de escolher Jesus. E aí tudo aquilo, todos aqueles ensinamentos, aquela convivência, aqueles bons momentos, eles caem por terra e todos lá ovacionando, Barrabás, Barrabás. E aí a gente vê isso se repetindo ao longo da humanidade. A gente presencia isso nas torcidas organizadas, nos estádios, nos linchamentos que acontecem em algumas comunidades, porque um começa e aí todo mundo vai atrás, né? Então, sem refletir sobre a responsabilidade de cada um. E aí, toda essa consciência construída, que a gente vai escondendo, vai colocando por baixo, né, desse verniz social, ela é aflorada nesse momento. Porque a gente não investe no conhecimento de quem somos, né? E aí vamos se perdendo. Né? E aí precisamos fazer esse investimento, né, na capacidade de discernir, de dizer aceito, não aceito. Isso de posse do que eu conheço, do que eu sei. Mas eu não posso me acomodar, preciso buscar isso o tempo todo, né? Então o Emmanuel vai dizer assim, né? Através do Chico Xavier, precisamos compreender que nossos pensamentos são forças, imagens, coisas e criações visíveis e tangíveis no campo espiritual. Atraímos companheiros e recursos de conformidade com a natureza de nossas ideias, aspirações, invocações e apelos. Então, se queremos construir essa fé divina, precisamos estar atento aos nossos pensamentos, né? Porque se aqui na nossa vida, na nossa existência de encarnado, a gente está arrebanhando essas pessoas, comungando com elas esse instinto violento, também nas questões espirituais estamos arrebanhando esses irmãos afins que carregam esses sentimentos doentios que ainda temos dentro de nós, né? Então precisamos ter muito cuidado, porque essas imagens elas são tangíveis, elas são visíveis pelos irmãos desencarnados que vibram na mesma faixa, né? E aí a gente fica sendo vítima da obsessão e perde a nossa individualidade, que é um dos ensinamentos de Jesus, né? Quando ele afasta os demônios do irmão que está perdido. Então, a fé sincera e verdadeira é sempre calma, dá a paciência de saber esperar, porque apoiando-se na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de atingir o objetivo. Então, se o meu comportamento expressa calma, se no meu comportamento expressa paciência, né? Está apoiado na inteligência, eu busco conhecimento para subsidiar o que eu penso, se eu tenho ainda esses arrastamentos. Então, eu tenho a certeza de atingir o objetivo.
Se a minha fé é vacilante, sente a sua própria fraqueza quando é estimulada pelo interesse, torna-se enfurecida e acredita que, aliando-se à violência, obterá a força que não tem. Então, quando a gente se alia aos companheiros, né, de jornada, a gente deve observar isso. Como é que ele está se comportando? Ele impõe o que ele pensa pela força, pela violência? Então, ele não é de Deus, né? Então, como João, a gente tem que ter esse comportamento de avaliar o que chega até nós e de que forma. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e dúvida de si mesmo, né? Então, conhece-te a ti mesmo, tenha certeza de quem você é, né? Então, cada vez que a gente vai perceber isso, a gente tem que pensar como é que está a minha relação com Deus. Eu tenho que gritar muito? Eu tenho muito medo? Se o meu comportamento está impregnado por esses sentimentos de insegurança, de medo exacerbado, lógico, o medo é um mecanismo de defesa, né, de segurança para que a gente atravesse a encarnação e aproveite o máximo que a gente puder. Mas se esse medo me impede de trabalhar, se esse medo me impede de buscar o conhecimento, se esse medo está me limitando, a minha relação com Deus está estagnada, está com problema, e eu preciso rever essa situação, né? A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral, tendo sempre o mesmo princípio, que é Deus. Então a gente não pode se deixar, né, pelo arrastamento do mundo material. Embora estejamos aqui encarnados, precisamos desse instrumento, desse momento, né, que vai nos prover o conhecimento, o processo evolutivo, vai nos impulsionar para ser um espírito puro e alcançar a felicidade que a gente tanto almeja. A gente tem que ter claro os nossos maiores objetivos, né? Então, eu sempre penso, quando o Chico, né, uma vez ele foi questionado, como é que você lida, né, com a sua mediunidade? Quem nós, os espíritas, sabemos que ele não teve uma vida muito tranquila, que teve bastante embate, bastante sofrimento, bastante busca, né, bastante momento de desespero mesmo, né? Mas a fé do Chico era muito grande. E aí ele respondeu, né? Quando eu penso na minha mediunidade, quando eu penso, né, no meu trabalho, aí as coisas vão acontecendo. Eu olho para cima, começo a ver um monte de frases e aí eu só vou copiando. Começo a ver um monte de orientação e aí eu só vou lendo e colocando isso no papel. E nós, quando a gente olha, né, para a nossa mediunidade, porque nós a temos, né? Quando a gente olha para esse nosso comprometimento espiritual que tem que acontecer, o que a gente vê? O marketing, as propagandas, o material, o trabalho só, né? Os problemas, como é que a gente está vivendo essa relação com a nossa individualidade, com a nossa espiritualidade? Então a gente precisa o tempo todo nos questionar se a gente ainda não alcançou, né? O que a gente almeja, porque alguns dizem, né? A felicidade não é desse mundo, né? É uma máxima da doutrina espírita. Porém, a infelicidade também não é desse mundo. Lógico que não seremos felizes, né? Nos constatando a nossa dificuldade de perdoar, a nossa dificuldade de agir pelas leis do amor. Mas somos a criação divina, né? Somos filho de um pai que nos protege, que nos dá o alimento, que nos proporciona todas as maneiras que é para a gente ficar bem, para a gente alcançar essa felicidade que a gente almeja, que às vezes a gente fica, né, melancólico, porque a gente sabe que tem e que a gente precisa chegar lá e precisa usufruir disso. Mas a gente não precisa ser infeliz agora, porque a felicidade,
ela é relativa, né? Então a gente precisa achar as coisas boas dentro desse turbilhão que a gente está vivendo, porque elas existem, porque nós não estamos abandonados, porque nós estamos sempre assessorados, porque nós temos uma linha direta, né, com a espiritualidade amiga que nos protege, que nos fortalece, que nos indica o caminho, que nos acalma nas horas de necessidade. Não podemos perder isso de vista. Então, essa colisão, né, entre a ciência e a religião, que nos conduz à materialidade, não pode ser alimentada, né? Tem que tem que sair dessa incredulidade, dessa intolerância, dessa ignorância que foi legada a esse embate ciência e religião. Então, a doutrina espírita vai dizer, né, se a religião disser que alguma coisa não é verdade, se a ciência disser que alguma coisa não é verdade, é ela que a gente tem que seguir. Mas, graças a Deus, né, graças aos conhecimentos, graças ao trabalho árduo de Kardec, tudo que a gente lê da doutrina espírita são endossos de que a gente está no caminho certo, são endossos de que a gente está trilhando o que é necessário para alcançar essa felicidade almejada, para desfrutar dessa fé que acalma, né, que você pode desfrutar a hora que você quiser, se você estiver conectado com Deus, com o plano espiritual maior, com a sua divindade. Então, durante todo esse nosso processo cultural, né, a gente vai angariando crenças que muitas vezes são limitantes, né? São os resultados de interpretações negativas das experiências que vivemos. Os nossos modelos não servem mais para essa nossa vida, para esse momento, esse contexto que a gente está vivendo. Então, precisamos tomar novas decisões sobre novas influências, né? Mudar os padrões, construir um padrão pautado pelos ensinamentos de Jesus, pautados pela lei do amor, né? E para a gente mudar esses paradigmas, a gente tem que empreender essas mudanças de qualificação do pensamento. Então, a maior dificuldade em identificar as crenças limitantes que nos movem é a autossabotagem. Então, eu estou me vitimizando muito, ai, coitado de mim. Ah, passei da idade, não tenho qualificações, eu não consigo, tenho medo de falhar, é tarde demais, não há nada que possa ser feito. Ah, eu sou assim, não consigo ser diferente, não tenho tempo, conformismo, né? É preciso sorte para ter sucesso. Isso é impossível de fazer. Então, essas crenças limitantes que nos algema, nos deixa parados, né? Impedidos de empreender o nosso processo evolutivo, né? Impedidos de alcançar essa fé calmante que a gente precisa nesse momento. Então, isso tudo acontece em defesa do nosso ego. A gente não quer se magoar, a gente não quer começar de novo, né? A gente quer honrar os ancestrais, os conhecimentos que foram nos legados. E aí a gente não rompe com esses compromissos. E aí vai cultivando esses sentimentos destrutivos, né? Que engessam a nossa personalidade. E aí a vida traz as situações que são compatíveis com o nosso padrão vibratório. E aí, se eu acredito que eu não posso, nada de bom vai acontecer, né? O Henry Ford, ele tem uma máxima que diz assim, né? Uma assertiva dele: se você pensa que pode ou pensa que não pode, de qualquer forma, você está certo. Então, o que você quer para você, né? Você quer estar certo de que forma? Então, essas crenças limitantes, resultado de interpretações negativas das experiências que vivemos, dos modelos negativos, precisam ser quebradas, né? Precisam ser substituídas, né? Precisam ser traçados novas mudanças. E a gente precisa parar com essa autossabotagem e buscar os conhecimentos e os sentimentos que nos fortalecem, que nos fazem sair do lugar, né? Mudar esse campo magnético, porque a fé tem esse poder. Se a gente ler a Amélia Rodrigues, é muito interessante, porque ela está no plano espiritual há algum tempo, estudando aqueles momentos de Jesus aqui na Terra. Então ela traz
de uma forma doce, suave, entendível, aquele momento de Jesus. Então fica mais fácil para a gente entender. E aí a gente se aproxima mais dele, que é o que a gente precisa, né? Então, o que a gente vai pensar, né, tirar disso? A própria Amélia Rodrigues diz: nada tema, não se deixe vencer pelo desânimo. Observe seus pensamentos, palavras e atos a cada dia e faça suas escolhas na pauta do bem, inspirando-se em Jesus. Com ele, os problemas são meros desafios que ativam em nós as virtudes divinas. Assim, né? Um momento de refrigério para todas as dores, para todos os momentos de desespero que a humanidade está passando nesse momento, né? E aí vamos pensar, né, para a gente estar alinhado com os pensamentos de Jesus, né, se inspirando em Jesus. Jesus fez muitas alertas para que a gente, né, se inspirasse e mudasse, tirasse as crenças velhas e acrescentasse novas coisas, acrescentasse coisas mais edificantes. E aí as falas dele, né, não se põe vinho novo em odres velhos, nos chamando a atenção para essa transformação que temos que buscar o tempo todo. Não penseis que vim trazer a paz, que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. E aí a gente estranha, né? O próprio Evangelho tem um capítulo inteiro falando, né? Moral estranho, porque não era compatível, né? Com o comportamento, com a vibração, com a personalidade de Jesus. Mas aí hoje, com todo o conhecimento que a gente tem, que a gente pode confrontar, né? A gente não tem mais a fé cega, aquelas crenças que foram assim, pronto. E aí a gente pode confrontar e entender que era o grande alerta para estimular, né, a mudança. E aí o que Jesus quer da gente, né? Uma conduta pautada na caridade, na gentileza, na tolerância e na paciência, ou seja, valores humanos, sentimentos centrados no amor. E aí quando a gente confronta, né, esse exercício, a gente, mesmo que com dificuldade, com as nossas limitações de espíritos, né, no mundo de provas e expiações, a gente percebe o bem-estar que isso traz, né? Quando a gente convive com alguém que está com algum problema, que está doente, e aí vê, né, a resignação, a paciência, a paz, a gente vai absorvendo aquilo e vendo, prestando atenção e vendo os resultados dessa situação. Quando a gente acolhe a dor de alguém que precisa do nosso ouvido, a gente sente o bem-estar que o padrão vibratório da pessoa emana para a gente. E aí a gente vai comprovando o que vale a pena, vai comprovando, né, que vale a pena reprogramar esse sistema de crença doentio que a gente vem cultivando, né? E aí é só a gente pesquisar Kardec, Sócrates, e a gente se olhar, se questionar e ir, né, deixando de lado, isso é bom, isso não é, ou se eu fizer escolhas ruins, eu estou escolhendo o que é ruim, mas é um momento de dificuldade, né, de caráter, de moral, mas que um tempo depois eu vou conseguir, porque estamos fadados a sermos espíritos puros. Esse é o nosso destino, né? Então, não podemos ter uma blindagem contra as coisas ruins, visto que somos, né, espíritos em evolução, e aí nós escolhemos esse momento que a gente está vivendo, escolhemos para vir para cá com muito poder, né, para poder colocar isso em, em prova, né, do que a gente faz com os poderes que a gente tem. Dinheiro, beleza, né, o poder da palavra, o poder do mando, né? O que a gente está fazendo com essas dádivas que a gente recebeu para se melhorar? E aí, conforme a gente vai colocando isso em xeque, a gente vai construindo essa fé raciocinada que nos conduz à divindade, que melhora a nossa relação com Deus, né? E aí a gente pode, para a gente finalizar, vamos pensar em Santo Agostinho. Santo Agostinho foi um homem da alta hierarquia, encarnou aqui na Terra,
E aí ele tinha uma vida assim muito abastada e ele presenciou, né, todos esses desmandos, essas dificuldades das pessoas que têm muito poder, que têm muitos privilégios. E aí ele abriu mão de tudo isso e foi para uma vida nova, né? Construir uma vida nova, seguindo o ensinamento de Jesus, né? E aí ele traz para nós ensinamentos, frases assim muito duras, porque ele conhece as dificuldades da gente, né? Mas ele sabe que a gente às vezes precisa cortar na carne para poder sair do lugar. E aí ele diz assim: até quando vossos olhos só alcançarão os horizontes marcados pela morte? Ó, com tanto conhecimento que a gente tem medo de perder. Perder o quê? O que não é nosso. Um corpo físico que foi nos emprestado para a gente poder traçar essa jornada, para a gente poder chegar no nosso final, né? Que é ser um espírito puro, ou chegar no final dessa encarnação, né? A gente tem medo de, a gente está tão focado nessa existência material que mesmo com todo o conhecimento da doutrina espírita a gente ainda está pautado entre berço e túmulo, quando a gente é muito mais que isso, né? Aí o Santo Agostinho prossegue dizendo: quando enfim vossa alma quererá lançar-se além dos limites do túmulo, mas ainda que tivesses de sofrer uma vida inteira, que seria isso ao lado da eternidade de glória, reservada àquele que houver suportado a prova com fé, amor e resignação? Procurai, pois, a consolação para os vossos males do futuro que Deus vos prepara. E vós, os que mais sofreis, julgar-vos-eis os bem-aventurados na terra. São palavras difíceis para a gente que ainda fica com esse olhar raso, né? Nos enxergando apenas um corpo físico, vítimas das mazelas do mundo material. Até quando vossos olhos só alcançarão os horizontes marcados pela morte, né? Até quando a gente vai querer viver dessa forma, nos enxergando apenas material, esquecendo do principal ensinamento de Jesus, que é a vida, a imortalidade, né? Aí a gente sabe que a gente está na terra de provas e expiações, né? Então, uma máxima da doutrina espírita, né? Que se fez, tem que pagar. Se matou, tem que morrer. Que é um equívoco, né? Um pensamento equivocado da lei de causa e efeito. Que a gente está aqui para reconstruir, né? Pautado pelo amor, pela gentileza, e cada vez que a gente desliza e se afasta dessa conexão com Deus, a dor é muito grande. A gente se distancia, né, da construção, de acreditar, de possuir essa fé que nos aproxima do bem, do bom e do belo. Então, lembrai-vos de que aquele que crê e se fortalece com o remédio da fé, e aquele que duvida um segundo da sua eficácia é punido na mesma hora, porque sente imediatamente as angústias pungentes da aflição. Então, cada vez que a minha fé é confrontada e ela não encontra essa fortaleza da compreensão do que é Deus, da compreensão da minha trajetória de vida, dos meus objetivos de espírito eterno, dos meus objetivos de alma, né, encarnadas, tendo que atender às necessidades dos bens materiais, eu me desespero. Aí eu tenho medo. E aí a minha fé, que é pequena, né? Como Jesus disse, se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, farias o que eu faço e muito mais. Então, cada vez que a gente fortalecer a nossa fé, pautado pela razão, pelo conhecimento, pelas boas sensações que nos traz quando a gente tem o comportamento correto, estaríamos mais próximos de Deus, do seu amor, da sua sabedoria. E teremos sim momentos de dificuldades, porque já sabemos da nossa situação de espíritos em busca da evolução. Mas faremos isso com maestria, né? O que é esse tempo de encarnado diante da eternidade, né?
que é esses momentos de sofrimento diante da felicidade plena a ser conseguida? Santo Agostinho nos questiona dessa forma, né? E aí, o Espiritismo, quando a gente alcança essa fé raciocinada, né, deixando cair por terra essas crenças que nos limitam, que nos encobre a nossa potencialidade de espírito, de inteligência, a gente desenvolve a compreensão do entendimento das leis de Deus, das leis divinas. Isso facilita muito a nossa vida, né? O desenvolvimento da nossa fé, né? Que tem que ser pautada pelo amor, mas também pela razão, né? Essa fé inquebrantável que pode ser que mesmo frente aos sofrimentos, aos piores reveses, ela te consola, ela te acalma, ela é o remédio. Então, que sejamos, né, trabalhadores, que busquemos por nós mesmos, se a gente ainda não consegue pensar no outro, essa serenidade, né, amorosa que Deus nos concede a cada dia. Então, entremos nesse templo interno e nos elevemos através do Evangelho no lar, nesse momento que a gente não pode, né, estar junto, olho no olho, confraternizando, nos abraçando. Então, vamos entrar no nosso templo interno e nos encontrar com Deus, né, e nos permitir o amparo, nos permitir que esse amor nos envolva, nos console, nos fortaleça para que continuemos apesar desses momentos de dificuldade. E é isso. Que Jesus nos abençoe, esteja conosco, nos fortalecendo, nos amparando, para que possamos construir crenças que nos conduza à vida eterna, que nos conduza a essa proximidade com Deus, que nos conduza a essa conexão com o plano espiritual maior, que nos traz o conforto, que nos traz o refrigério. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja, por agora e por todo sempre. Obrigada. Boa noite.